Do Neolítico é bem interessante a gente pensar, porque a mulher começa a esse processo, né? Um processo de plantio e colheita. Enquanto o homem sai para a caça, para a pesca, as mulheres começam a utilizar, né, de instrumentos outros que esse vem a nos apresentar lá na civilização egípcia, né, com outras técnicas mais avançadas. E nós temos aqui essa relação do homem já criando instrumentos em pedra, né, que são articulados encontradas na Geórgia, na França, nas cavernas, pinturas e pinturas até relacionadas a uma divindade. O que isso nos assemelha de que eles tinham uma relação com o superior, né? Eles tinham essa condição de que existia um ser superior. A conduta que eu citei para vocês sobre Gênesis é essa aqui. Essa é a relação da origem em criação do homem, né? O homem como processo, né, de criação, Deus, Adão e Eva, né? Esse é o processo da evolução que se chama a origem do ser humano, né? Dentro desse processo, há várias condutas. Há quem defenda que a criação ela foi proveito, né, da origem de Adão e Eva, assim também como tem percussores que alimentam a criação vinda do homem, né? O elemento macaco, os hominídeos. Os primeiros hominídeos surgiram cerca de 70 milhões de anos. Eram primatas, né? Na sua essência a gente vê a característica muito original de um orangotango, de um chimpanzé, mas que essas características ao longo do tempo elas vão se moldando. Aqui tem uma árvore genealógica que ele se assemelha, falando a origem quando se inicia, e esse é o primeiro crânio de uma espécie, né, de hominídeos encontradas na África. Então, essa relação de conduta, a gente começa a se aproximar. E tendo essa relação também do homem neandertal. Esse homem neandertal, é interessante falar sobre ele, porque na nossa atualidade foi encontrado o nosso misto de DNA nele, né, da essência do homem neandertal. E existem duas características muito vigentes que fazem com que esse homem tenha sumido, desaparecido por volta de 30 mil anos atrás. E as duas essências dele foi a oscilação climática modificada, né, ao longo do tempo, bem como a falta de alimento e de ambiente para que ele continuasse, né, a sobreviver. Essa mistura do DNA foi avaliada, analisada modernamente, né, na atualidade, e isso dá para ter essa noção de que o sangue do Neandertal se faz presente no Homem sapiens. Aqui nós temos o processo da pedra lascada, né? A pedra lascada, a idade do Paleolítico, né? Que é essa essência descoberta do fogo. Aqui são os elementos da primeira criação, os primatas antigos. A gente vê uma pintura rupestre aqui, originada das cavernas. Essa aqui que eu queria chamar bem a atenção de vocês, que mostra uma divindade de mãos erguidas. Essa divindade, essa relação de contato com a divindade, com o ser superior, né? Essa pintura é uma pintura de cerca de 17 mil anos atrás, então é uma relatividade encontrada em cavernas da Europa e tem essa relação de que eles já tinham esse contato. Aqui nós vamos ver já o processo em que começa a agricultura, o Neolítico, né? A gente vai ver dois personagens aqui, o homem da caverna já criando o seu sedentarismo e se apropriando dessa vantagem, que seria a mulher agora ao seu percurso. A gente vai ter também, dentro desse processo, o chamado crescente fértil, que se engloba o Egito Antigo e a Mesopotâmia, né? Que atualmente temos aí a Arábia, a Ásia Menor, olha lá o Egito, o Irã, a Mesopotâmia incluídos. É chamado de crescente fértil porque é uma região muito fértil em relação ao humus, que o rio Nilo, que banha o Egito, bem como o rio Eufrates e o rio Tigre, que banha o Mediterrâneo, né? E banha a Mesopotâmia, melhor dizendo. Banha a Mesopotâmia. Então, esses rios trazem um tipo de elemento chamado humus, e esse humus, por sua vez, traz em sua vantagem uma certa, digamos assim, fertilização em excesso para o solo, né?
e atribuídas ao arado que é originado pelos antigos egípcios, assim também como os sumérios faziam, essa questão da irrigação, que são criadas aquelas valas bem próximas ao rio, para que banhasse toda a plantação, aquele local se tornava um local propício para a plantação. Tá? Atualmente, o Egito se estende pelo vale do rio Nilo, as margens do Tigre e do Eufrates, onde atualmente se encontra o Iraque. Tá? Dentro dessa relação, a gente vai ver aqui um mapa mais amplo, né, de toda essa relação de plantio que era feito naquele momento, as utilizações que eram feitas. A gente vai ter aqui as comunidades fluviais, as aldeias neolíticas situavam em proximidades de rio. A gente vai ver a formação de aldeias, o sedentarismo, né, que foi uma consequência da agricultura, da descoberta da agricultura, e nós temos aqui o aumento demográfico, a duração dos grãos começam a ser armazenados ao longo do tempo e a criação de animais. Então aqui são os principais elementos que eram criados e plantados por aquele povo do Neolítico, né? Surgimento das cidades, ela se inicia a partir de aldeias, né, os aldeamentos criados. Jericó foi uma das primeiras cidades, uma das mais antigas, que é falado biblicamente. Jericó, ela tem como extensão que seria a formação das aldeias e o crescimento dessas cidades, porque eles deixam de se agrupar somente em tribos e clãs, porque há uma diferença entre tribos e clãs. Tribo é todo aquele que se faz presente como membro de uma sociedade, e clã são aqueles membros de uma sociedade que têm algum parentesco, né? Então essa relação vem se apropriando futuramente. As cidades, elas vão sendo formadas, né, ao longo do tempo. A gente vê aqui os primeiros assentamentos de cidade e civilização. A gente vai ver aqui a Europa, a Mesopotâmia, a Arábia, a Índia. Nós temos aqui a China, são os primeiros, né? E a gente vai ver aqui os egípcios, os mesopotâmios, indianos, chineses e as outras cidades que são ao longo do tempo. E a gente começa a partir daí, a descoberta dos metais. E ela tem uma relação muito forte, a descoberta dos metais, porque ela começa a articular outros instrumentos, bem como descobrir o seu minério de ferro, retirado das jazidas, misturando a outro químico, o carbono e o manganês, produzia outros elementos. Com o ferro foi possível fabricar armas mais duradouras, aperfeiçoar o alicate, né, introduzindo assim nas metalúrgicas e siderúrgicas todo esse processo. Toda essa análise de conteúdo, ela é interessante ser pensada, porque chega nessa relação de conduta dos povos do Egito Antigo, né? Eles se tornam coletores, a partir daí vão se apropriando de conteúdo. E o Egito Antigo é uma das primeiras, né? A primeira civilização, o berço da civilização é os Sumérios. Né? Os Sumérios, para a gente entender a Mesopotâmia, nós temos uma região que é do Crescente Fértil, banhada pelo rio Tigre e Eufrates. Essa é a região do território da Mesopotâmia, né? É banhada pelo rio Tigre e o rio Eufrates. Nós temos o Egito aqui do lado, a Arábia Saudita, toda essa relação. E essa conduta da Mesopotâmia é interessante a gente citar, porque a Mesopotâmia, ela se apresenta aos Sumérios. Essa é uma apropriação de um comunicado real de escrita cuneiforme que pertence aos Sumérios. Eu falei anteriormente com vocês sobre essa conduta dos Sumérios, né? Eles, na verdade, tinham sido os primeiros a construir os canais de obras de utilização dos rios, as invenções de importante desenvolvimento da agricultura, do arado e da roda, né? Foram os primeiros fundadores de cidades na Mesopotâmia. Suas escritas eram escritas cunhadas na argila, como vocês veem aí, é uma das mais antigas. E a relação do calendário, né? Cada mês era dividido em 7 dias,